desse processo. Eu, Que é uma por decisão exemplo, eu também. não votei aqui. Eu justifiquei, paguei R$7. Tá 7 pau já? É. Era 3,50, não? É, a inflação, né, cara? Que é isso? Mas porque 2 turnos, talvez. Será que é isso? Deve ser. Não, eu votei no primeiro turno. Padre Kelso, não. Candidato padre. Então você votou nulo, porque você errou o nome do padre. É verdade. Meu candidato não ganhou nem 0,5% de voto direito, coitado. Você votou no Felipe Dávila? Votei. Não disse em canto nenhum, agora eu posso dizer. Eu votei no Dava pelo Você turno. votou... Que tristeza. Que tristeza. No segundo turno foi 0-0. No segundo você fez 0-0. Eu votei no Dávila porque eu sabia que não ia ganhar nada. O Dávila também. Ninguém sabe em quem eu votei, ninguém nunca vai saber em quem eu votei. Nunca vai saber? nesse É um dado oculto e proibido? O voto é secreto. Imagina se ele votou no Bolsonaro, Eu, ele tá tendo- eu defendo... Não, acho que não. Acho impossível. Eu Também acho, defendo... acho impossível. Será? Lula e Bolsonaro, eu acho que ele não votou, eu acho. Né, Se eu fosse votar, eu votaria no Bolsonaro, mas Né? eu não queria pegar fila. Não Eu acho queria que, ninguém, eu votar acho que você tanto não assim. surpreende ninguém. Vamos lá. Mas eu defendo a secretude Votou no do Ciro, voto. votou no Ciro, acho que votou no Ciro. Você sabe melhor do que ninguém. Que você votaria no Lula antes do Ciro. Não gosta do Ciro, não? Não é que eu não gosto do Ciro. Eu não tenho nada contra Ele a não gosta do pessoa. Ciro, ele não gosta do A Ciro. Não é que eu pessoa... Não gosto do do Ciro Ciro, como pessoa, ele não Mas gosta dá do Ciro como como... as ideias. Nacional desenvolvimentismo? Não. O que você acha do papel do nacionalismo na mente do brasileiro? Você acha que a gente deveria ser um pouco nacionalista? Ih, rapaz, pergunta legal. Eu não gosto muito de nacionalismo em geral, não, cara. E patriotismo? Eu sou, um pouco melhor do que a ideia de nacionalismo, mas Depende muito do que você quer dizer com essas palavras, né, eu, também. eu vou falar o seguinte. Se patriotismo pra você é cuidar das pessoas que são do mesmo solo que você, independentemente do credo, da cor da pele, de onde ela veio, do sotaque que ela tem, de qual é a ancestralidade dela. Se a gente está chamando isso de patriotismo, para mim, beleza. Acho que patriotismo Agora, é isso, né? agora, se patriotismo é achar que existe um valor intrínseco maior na minha pátria do que na pátria dos outros, aí eu não gosto. E Nossa, mas como não? Mas existe, pô. Você nasceu aqui, você não nasceu nos outros. então, pois é. E isso é uma Então, diferença essa é a dos Estados diferença Unidos. isso é a diferença do valor intrínseco e do valor relativo. Isso é uma diferença dos Estados Unidos. A parada do destino manifesto Sim. e tal. Existem pessoas nos Estados Unidos, e num número muito grande, que acreditam num valor intrínseco da pátria americana acima das outras. Esse tipo de patriotismo eu particularmente não gosto muito, não. Eu acho que, tipo... Eu acho que o cara tem o direito de ser claro, assim, claro, não, sim. né? Mas eu particularmente não gosto muito. Eu não vejo valor intrínseco maior no cara ser brasileiro do que ser argentino ou Mas, ser por americano. exemplo, numa negociação do Brasil com a Inglaterra, Certo. você quer que quem saia melhor nessa negociação? A Inglaterra ou O o maior Brasil? número possível de pessoas. Utilitarista aí. Mesmo que isso signifique a menor quantidade de brasileiros? Mesmo que isso signifique uma Então menor- você seria a favor de um acordo onde só a Inglaterra sai ganhando e o Brasil sai perdendo, mas o fato deles saírem ganhando fazem com que mais pessoas... Se esse for o trade-off, sim. Sim, Não é um dado impossível de observar na realidade, assim. É lógico, mas... mas Eu acho que eu discordo do... Vou cometer esse pecado terrível de discordar do Vitor Fontana. Mas eu acho que existe uma responsabilidade intrínseca com a proximidade. No sentido de... eu tenho uma responsabilidade primeiro com a minha família, que se estende à minha comunidade primeira, que vai se estendendo cada vez mais. Eu não posso considerar que existe um valor intrínseco maior no meu filho em comparação com o seu filho. Mas eu vou salvar o meu filho ao invés do seu, entendeu? Existe uma responsabilidade que se estabelece. Eu acho que, ok, eu acho que é uma Entendeu? defesa ética possível. Sim. Eu acho plausível isso que você está colocando. Não, tudo bem. Agora, o quanto dessa responsabilidade pela proximidade, ela existe só pela proximidade, no caso do filho, eu tô falando, tá? O Que é um quanto exemplo que- maldito, né? Então, eu já vou te explicar o porquê que eu vou jogar Sim. essa bola. Talvez o filho não seja o melhor exemplo. Sim, sim. Mas assim, o quanto que essa responsabilidade maior existe com o seu próprio filho pelo critério de proximidade e quanto que ela existe pelo critério de dependência que o teu filho tem em relação a você, Sim, sim. tá? Porque você tem outras variáveis nessa equação, né? Quando você joga a questão do filho, eu tenho uma responsabilidade com meu filho que não é meramente por causa de um núcleo familiar. É também porque até uma determinada idade, pelo menos, ele tem uma dependência de mim e da minha esposa que outros seres humanos não têm.
certo? Então, aí você tem uma outra O que você discussão. está fazendo é tentar descredibilizar o exemplo para poder... mas não o conceito. Mas deixa eu tentar explicar melhor o conceito sem esse exemplo, então. Tá. Mas meu ponto é, todas as nações estão na jornada de alto interesse. Em certo sentido. Se a minha nação for a única sem essa jornada de alto interesse, eu vou sofrer pilhagem. É verdade. Eu vou ser destruído. Concordo. Não é? Então, talvez nacionalismo nesse sentido seja valorizar os meus valores culturais, valorizar a história da minha cultura, da minha nação. Eu posso valorizar das outras nações também. Mas não é minha. Não é minha história. Não foi aqui que eu cresci. Não foram esses meus marcos onde eu estabeleci. Só quem morou fora sabe o valor disso que você tá falando. Você morou e você sabe disso. Né? Eu passei 15 dias nos Estados Unidos e era maluquice pra mim. Era outra cultura, outra coisa. Só quem morou fora sabe o valor disso que você tá falando. E nesse sentido, se eu tô lidando, por exemplo, com a questão de patriotismo versus nacionalismo, né? Eu não posso achar que minha pátria é superior às outras pátrias ao ponto de eu não valorizar a existência, a vida, o valor, né, o bem dessas outras pessoas. Que eu acho que é os pontos que a gente certamente concorda, claramente. Né? Agora, eu não acho que seria ruim, né, existir um valor relativo e não absoluto da minha pátria. No sentido de que, convenientemente, eu nasci aqui. Então, entendeu? eu Então, acho os que meus essa valores, relatividade né? que você está propondo, Sim. na minha escala de valores, ela está muito lá embaixo. Entendi. É esse meu ponto. Essa relatividade que você está propondo, eu falo assim, bom, primeiro a vida humana ou os valores da minha pátria? Não, primeiro a vida humana. Não, ok, claro. Essa é óbvia. E aí, quando a gente chegar no quinto, sexto valor, talvez no sétimo, você coloque a pátria. Eu tô colocando no 13º, no 14º, a pátria pra mim tá muito mais lá embaixo. Entendo. Entendeu? Só que o problema é que tem outras pátrias que a pátria pra eles tá no número 1, entendeu? Certo. E aí eles estão fazendo isso aqui com o Brasil, ó. Guerras híbridas. Guerras híbridas. Eles atacam a nossa população e a nossa identidade e a nossa unidade, porque eles querem nós fracos, porque um país fraco é mais fácil de conquistar. A quem interessa um Brasilzão forte, ditando politicamente como é o rumo do mundo? Não interessa aos outros. Por isso que o nacionalismo é importante. Se a gente não der valor pro território onde a gente nasceu, a gente perde qualquer esperança da gente, da nossa família, da nossa sociedade, das pessoas que a gente se importa, viver em um mundo onde eles tenham capacidade de se proteger. Porque se a gente não dá nem valor para nosso território ao ponto de querer fomentar o desejo de proteção a ele nas pessoas, você não vai conseguir proteger ele. E aí você vai acabar sendo refém da China, refém dos Estados Unidos, refém da Rússia. Por isso que o nacionalismo, o patriotismo, apesar de ser perigoso em algumas questões, se você exagerar, ele é muito importante para a questão de sobrevivência da nação. Eu acho que enquanto a gente está no campo das ideias, fica muito abstrato. Mas se a gente começa a discutir sobre o que é que isso significa na pátria com relação à política econômica, com relação a receber imigrante, com relação a refugiado. Então a gente começa a entrar quando em questões mais práticas. Quando você começa a colocar as né? pautas reais, e esse que é o meu ponto. Quando você começa a colocar as pautas reais... E eu acho que nas pautas reais a gente vai concordar mais que discordar, eu acho. Na maioria delas eu sou menos patriota. Então o que acontece? Direito de imigrante. Cara, pra mim direito de imigrante tem que ser o máximo possível. Irrestrito. Praticamente. Se de repente 1,5 bilhões de chineses decidem imigrar para o Brasil, a gente tem que aceitar todos eles o mercado é isso. Aí o mercado vai regular? Aí o Milton Friedman tá certo. Chega um determinado ponto que fica desinteressante o cara imigrar. Então... Mas tem que ficar desinteressante para o nacional também? Não sei, Iago. E eu não tenho resposta não, tá? Eu só quero realmente entender. O que eu sei é o que acontece quando você começa a regular demais qualquer mercado. Quando você começa a regular demais qualquer mercado, inclusive o mercado de trabalho, e quando a gente está falando de imigração, é de mercado de trabalho que a gente está falando. Não só, né? Se você pensar no contexto europeu, você está pensando em cultura também, mas língua, lei. Né? Mas fundamentalmente o que é o fator decisivo para que o cara saia da terra dele, você está falando de um lugar que eu possa ir, onde eu possa trabalhar e que eu não tenha os problemas que eu tenho aqui. Tá? Talvez envolve direitos humanos, envolve guerra. E aí o país destino, a decisão que ele tem que tomar é fundamentalmente a respeito de como que esse cara trabalha. Quando você vai falar em dar os documentos para o imigrante, é isso. Você não prende o angolano porque o angolano veio para o Brasil, você não prende um venezuelano porque o venezuelano veio para o Brasil. Mas você pensa duas vezes que tipo de documento que você dá para ele. Tá? E se ele está trabalhando legalmente ou não, quanto de imposto que ele vai pagar. Essa é a discussão real a respeito de imigração.
Mas, por exemplo... Quando você... Desculpa, manda aí. Não, e aí quando você regula demais, você torna muito difícil o cara ter o documento, o que acontece? Pessoas que só estão querendo trabalhar começam a se associar a criminosos que eles jamais se associariam, porque você tornou Impossível criminoso algo que não é intrinsecamente ruim, trabalhar. Então, isso você vê a comunidade brasileira nos Estados Unidos muito. Isso você vê na comunidade brasileira nos Estados Unidos muito. Pessoas que jamais se associariam a crime, em qualquer circunstância. Mas, como o cara tá lá numa condição em que fazer algo que é ético, é moral, não tem problema, que é simplesmente trabalhar, como aquilo foi criminalizado, ele precisa se envolver com gente do crime para poder fazer uma coisa normal. E aí, de repente, esse cara tá forjando um casamento para poder ter o green card. E aí, para forjar o casamento, tem um business por trás dessa história. Toda vez que você regula demais um mercado, o que vai acontecer? Você cria negócios paralelos no mercado negro, né? E você aumenta o tamanho do Estado para fiscalizar esse negócio. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.